Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13, até o versículo de número 22, como você pode ler aí no nosso telão. Eu gostaria de falar essa noite sobre para além do tradicionalismo religioso, com a oração sincera, de que à luz de tudo que estamos vivendo e viveremos nessa noite, possamos ser moldados, impactados pela palavra do Senhor. Marcos capítulo 2. A partir do versículo 13 até o versículo 22, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vamos orar mais uma vez? Deus, te pedimos que por mais esse momento, o Senhor fale conosco. Que a tua santa palavra, capaz de uma infinidade de aplicabilidades em nossos corações, cumpra em nós, de modo individual e comunitário, seus efeitos. Certamente há aqui entre nós pessoas que precisam ser inspiradas, outras exortadas, outras confrontadas, desafiadas, despertadas, outras acalentadas, encorajadas, que independentemente de como tenhamos chegado aqui, em que estado nosso coração, mente, vida se apresentam, que tenhamos, mais uma vez, um encontro perceptível, real e transformador com o teu Filho Jesus. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quão longe alguém pode estar de Deus? Quão longe alguém pode ser capaz de chegar de Deus, de modo que estaria distante demais do seu alcance? O que alguém pode fazer na sua vida para um outro alguém olhar e dizer: esse aí não tem jeito, esse aí não dá, esse aí não quer nada com nada, esse aí nem Deus dá conta? A nossa história é uma história interessantíssima, bastante conhecida nos evangelhos, que sucede uma outra história igualmente conhecida e não sem razão, elas estão aqui interligadas em sequência. A primeira história, Marcos 2, versículos 1 a 12, conta de 4 amigos que levam um quinto amigo em estado de paralisia física até Jesus. Esses 4 amigos não apenas creem que a solução para o seu amigo era estar diante de Jesus, mas enfrentam todo tipo de obstáculo e os removem para que esse encontro acontecesse. Talvez você já tenha ouvido essa história. Eles veem que a casa está cheia, não dá para entrar. Eles veem que o entorno da casa está cheia, não dá para se aproximar. Eles vão pelo telhado e abrem o telhado porque nada mais importa a não ser levar o seu amigo para Jesus. Aqui, a nossa história nos apresenta, claro, como real protagonista o próprio Cristo, mas como uma pessoa importante nessa jornada, um tal de Levi, filho de Alfeu, coletor de impostos.
Esse que Marcos chama de Levi seria depois conhecido por Mateus, discípulo de Jesus. Levi, como o próprio texto está dizendo, é um publicano. É um cobrador de impostos. E antes da gente entender o que Jesus vai fazer na vida dele, eu acho que é importante entender qual é a dimensão da sua vida, das suas categorias de vida, da sua função e a representatividade de tudo isso. Porque um cobrador de impostos, como o próprio nome já diz, a função dele era cobrar os tributos dos seus próprios compatriotas de Israel. Então, assim, quem ama pagar imposto aqui? Levanta a mão bem alto. Fala, rapaz, meu negócio é pagar imposto, eu fico feliz pra caramba. Ninguém, estranho. Ainda mais em um país onde, como o nosso, que tudo volta, segurança pública, comodidade, saúde, maravilhosa. Não? Tá bom. Claro, ninguém gosta. Os israelitas também não gostavam. Mas havia um peso adicional, porque a nação de Israel, perceba, eles tinham essa conotação, essa consciência de serem o povo da aliança, o povo pactual de Deus. Então, como é que pode o povo de Deus pagar tributo para um outro povo? Não apenas um povo, um império, porque o império dominante do primeiro século, na época de Jesus, contexto e tempo onde isso acontece, é o Império Romano. O Império Romano prometia aquilo que eles chamavam de Pax Romana. Roma chega e com ela sua paz. Mas o que é a paz romana? Na verdade, era uma paz, entre aspas, estabelecida a partir da força, que não deixava qualquer escolha para os povos subjugados. Então Roma chegou, e agora você terá o privilégio de desfrutar do cuidado, da proteção de Roma, que de proteção não tinha coisa alguma. Era a mesma coisa que dizer o seguinte, ou paga ou morre. Essa era a dinâmica. Então, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo de Abraão, Isaac, Jacó, rei Davi, rei Salomão, agora não apenas se vê subjugado por um império ímpio, por um império politeísta, por um império que não tem qualquer relação com Deus, muito pelo contrário, serve a falsos deuses em seu panteão, e se pergunta, o que está acontecendo? Como se não bastasse tudo isso, aí você tinha um sujeito, ou vários sujeitos, que sendo traidor da sua própria pátria, trabalhava para o império opressor, e essa é a definição exata da opressão, trabalhava para o império opressor, o império romano, e não apenas cobrava o que o Roma cobrava, mas cobrava um excedente porque extorquia seus próprios compatriotas. Então, se Roma cobrava lá, vamos dizer, hipoteticamente, 30%, você fala, e aí, Diego, quanto que é a taxa? É 30%? Eu falo, não, é 40%. Não, por que é 40? Era 30. Não, porque é 40 porque eu quero. Paga ou vai preso, acabou. Então, o cobrador de impostos, ele tinha essa outorga, ele tinha essa autoridade de representar Roma e ele fazia o que queria. Então, você deve imaginar o quão odiados eles eram, o quão conhecidos por traidores da sua própria pátria e ladrões, porque cometiam extorsão. Eles eram, para você ter uma ideia, tão rejeitados pela sociedade de Israel do primeiro século, que se o cobrador de impostos quisesse doar dinheiro para caridade, fazer filantropia, o dinheiro não era aceito, porque o dinheiro era sujo. O testemunho deles não era aceito em tribunais, porque eles eram conhecidos por faltarem com a verdade. Então, gente, traidora da própria pátria, tá coletando aí as informações? Traidor da própria pátria, ladrão, mentiroso, porque aquilo que ele fala não se escreve, então o seu testemunho em tribunal não valia nada. Quando ele se tornava membro de uma sinagoga, ou se ele era membro de uma sinagoga e se tornaria então um cobrador de impostos, ele seria expulso dessa sinagoga, que era o ambiente da religião judaica, da reflexão, da lei. E quando ele era casado, se ele se tornasse cobrador de impostos, depois de ter se casado, a mulher tinha o direito legal de se divorciar dele. Por quê? Porque é um sujeito absolutamente rejeitado por aquela sociedade, porque não era digno de confiança nenhuma. Pessoas extremamente gananciosas, ávidas por lucros desonestos, e pessoas ricas, porque não apenas eles ganhavam um bom salário para explorar seus próprios compatriotas, mas, repito, eles extorquiam ganhando a mais e exigindo a mais. Entendeu um pouco quem é esse cara? Levi? Pois bem, Jesus está diante das multidões. Jesus está ensinando. Jesus passa, olha para Levi. Sabe o que Jesus pensa? Tá aí um cara bom para entrar no meu time e me representar.
É literalmente o que está acontecendo. Jesus olha para aquele que a sociedade despreza e com razão. Porque há quem a sociedade marginalize de modo injusto. Mas a sociedade judaica da época despreza um sujeito como esse, pelas várias informações que eu elenquei aqui, que eu trouxe a vocês, com profunda razão. E Jesus chega e diz escandalosamente o seguinte no versículo 14: Levi, siga-me. Siga-me. Mesma expressão que ele vai usar para Pedro, Tiago, João, André, todos os outros discípulos. Então, talvez a primeira coisa impressionante dessa passagem é exatamente que Jesus o chama, porque ninguém jamais desejaria relacionar-se com aquele homem, Jesus quis. Mas a segunda coisa impressionante é que não apenas Jesus convida, mas Levi aceita. Jesus diz, siga-me, e o que Levi faz? Basta olhar o texto. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, peraí, a gente está se conhecendo agora? Vamos amadurecer um pouco a relação? Que história é essa de seguir? Primeiro, quem é você? De onde é que você vem? Quais são suas prerrogativas? O que significa segui-lo de fato? Quais são as implicações para a minha vida? Porque você sabe, Jesus, eu tenho um empregão aqui, tá? Eu não ligo nem para o que os outros falam, não. Meu bolso está cheio, minha conta está cheia, eu estou comprando imóvel para caramba. Eu não tenho peso na consciência, está tudo certo, minha vida está resolvida. Se eu abandonar esse funcionalismo público imperial, de altos ganhos e receitas, eu preciso saber o que o senhor tem a me oferecer. Porque quem quer rir tem que fazer rir, né, Jesus? Isso não acontece. Jesus diz, siga-me. O que Levi faz? Levanta e segue. Esse chamado de Levi, eu ousaria dizer que, na sua primeira concepção, é ainda mais extraordinário do que o chamado dos discípulos pescadores, que, tendo abandonado a sua pesca milagrosa e, portanto, de receitas econômicas abundantes, é mais escandaloso e mais extraordinário porque se João, se Pedro se arrependessem uma semana depois, um mês depois, um ano depois, eles poderiam voltar para o Mar da Galileia e retomar seu mercado de pesca. Eles poderiam voltar a pescar no dia seguinte, no ano seguinte. Pedro tentou, depois de 3 anos e meio, ele disse em João 20 para os amigos dele, eu vou pescar. E eles foram, por quê? Porque na cabeça dele tinha dado tudo errado. Levi não tinha essa escolha. Uma vez que ele tomasse uma decisão, ele não poderia, depois de 7, 14, 21, 30 dias, chegar para o procurador romano e dizer, vem cá, tem como me colocar de novo aí na receita? Eu não sei o que eu tinha, eu estava meio mal aquele dia, aceitei uma proposta aí de um picareta, não rolou, me enganei, eu queria voltar para a minha função. Não tinha essa opção. O que a gente vê? De modo muito simples. Como o Evangelho radicalmente transforma histórias. Como o Evangelho gera decisões, às vezes aparentemente irracionais, humanamente falando. Como a graça de Deus no Evangelho interfere em todos os aspectos da minha vida, porque Levi não ousa pensar o seguinte, Jesus me permita continuar sendo um mentiroso, um ladrão e um traidor da minha pátria, mas desfrutar dos benefícios espirituais que é caminhar contigo. Não há também essa discussão e não há essa conversa. Pois bem, a gente avança no texto, olha comigo os versículos 15 e 16. Marcos é conhecido por ser um evangelista ágil. Ele é o mais curto dos evangelhos, ele conta as coisas rapidamente, ele não se preocupa necessariamente em detalhar os fatos, ele só conta. Então, ele conta que Jesus está pregando, ele conta que Jesus vê Levi, ele conta que Levi aceitou o chamado, e dali a pouco, versículos 15 e 16, onde é que Jesus está? Na casa de Levi. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ou seja, essencialmente, conceitualmente, literalmente falando, todo ser humano é fruto da queda e afetado por ela. Todo ser humano é pecador em sua própria natureza. Agora, por que então Marcos usaria essa expressão, que poderia parecer absolutamente redundante, uma vez que todos o somos, e Marcos sabia disso, falando então que pecadores estavam na casa de Levi? Deixa eu te contar um segredo. Todos somos pecadores, mas quando a Bíblia fala tinha pecadores lá, meu irmão,
é porque a coisa é feia. É porque é pecador assim do bom, entendeu? É homem e mulher que é pecador notório, que todo mundo sabe que é pecador com P maiúsculo, é gente que tem vida complicadíssima e não é segredo para ninguém. É com esse tipo de gente que a nossa história está acontecendo. O ato de comer naquela cultura era extremamente importante. Em certa medida, na nossa cultura, a gente ainda carrega bastante disso, não com a mesma ênfase deles, mas carrega bastante coisa. Por exemplo, se você vai fazer uma reunião de negócios, você marca numa cafeteria. Se você tem um colega ou uma pessoa que quer conversar, você até pode marcar um almoço num restaurante ou sair para comer uma pizza na pizzaria. Mas quando você leva para casa, há uma nova e mais profunda dimensão de intimidade. Você pode tomar café com um desconhecido, mas você não chama para sua sala de estar, junto da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, esse refúgio que é o seu lar, você não chama qualquer um, a não ser que você queira de fato desenvolver um relacionamento e uma partilha de vida com essa pessoa. Naquela cultura, isso era ainda mais profundo. Então, uma coisa que é interessantíssimo aqui, antes de falarmos das implicações, é Levi acabou de conhecer Jesus, acabou de ouvir seu chamado, acabou de aceitar o seu chamado e responder a ele positivamente, e o que ele faz imediatamente? Isso para mim é muito encorajador. Simples, mas muito encorajador. Qual é a primeira coisa que Levi faz após ter se convertido, para nós usarmos essa linguagem? Ele leva Jesus para sua casa, mas não apenas isso. Ele chama todos os seus amigos para conhecerem o Mestre. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui, maravilhoso. Nossos cultos, nossas celebrações, nossa igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não te salvou para que o ápice da sua espiritualidade fosse frequentar culto. Jesus te salvou para mudar tão radicalmente a sua mente, seu coração e a sua história, para que não apenas a sua vida e o seu destino eterno fossem transformados profundamente, mas para que através de você, os seus amigos também pudessem conhecê-lo. Eu quero te convidar a um exercício de reflexão breve e uma pergunta. O exercício é muito simples. Quem é a pessoa ou quem são as pessoas que fazem parte da sua vida que ainda hoje estão distantes de Deus? Será que tem alguém que você ama? Alguém com quem você se importa? Que precisa ouvir falar do amor de Jesus? Eu não estou falando de gente que crê em Deus, porque todo mundo crê em Deus no Brasil. Tem gente que crê em Deus, crê em Jesus, crê na energia, crê no universo, crê no cosmos, crê em pirâmide, crê em cristal, crê em gnomo. No Brasil, ateísmo, de fato, estatisticamente é mínimo, menos de 1%. Então, 99% da população brasileira crê em Deus. Pode até não saber muito como conduzir esse processo, mas não há uma categoria de descrença realmente significativa. Então, não estou falando dessa pessoa que nasceu ali num berço católico, mas nunca pisou numa igreja, ou que vai na missa apenas na Páscoa. Não é dessa pessoa que eu estou falando. Quem precisa verdadeiramente ter um encontro não com a religião, mas verdadeiramente precisa ter um encontro com Jesus? Quem é essa pessoa que você conhece, que você se importa e que você ama, que precisa ter a sua vida transformada? E aí a pergunta: quando foi? E essa pergunta é um pouco desconfortável. Quando foi a última vez que você explicitamente conversou com algum amigo seu sobre Jesus? Quando foi a última vez que você liderou alguém até Cristo? Ou, quem sabe, você está no outro espectro dessa conversa, quem sabe você está nos visitando hoje, e de repente alguém te convidou para vir aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa, se alguém te convidou para você estar aqui hoje, é porque essa pessoa te ama tanto, mas tanto, que ela quer que o mesmo Cristo que tem causado profunda transformação na sua vida, possa também afetar a sua realidade de modo positivo. Ok, entendendo isso, o que está acontecendo é que não apenas Levi chama os seus amigos, afinal, se ele é publicano,
Ou se ele é cobrador de impostos, quem ele vai chamar? Os cobradores de impostos. Se ele é um pecador, quem ele vai chamar? Gente de reputação questionável, é a turma dele. Mas algo acontece aqui. Porque nessa mesa, na mesa de Jesus, sentam-se pecadores e publicanos. E isso gera um escândalo. Os fariseus olham para isso e falam, não, está errado. Porque o papel dos religiosos aqui, de modo adequado, tem toda a parte errada, mas de modo adequado bom, se alguém está sinalizando uma possível autoproclamação messiânica, isso é, se esse homem, Jesus de Nazaré, as pessoas estão crendo que ele pode ser o Messias, pode ser o prometido, pode ser o Salvador, então a nossa tarefa é averiguar essa realidade. Percebamos então o que ele fala, como ele prega, de que tradição religiosa ele faz parte, que tradição rabínica interpretativa ele faz parte, com quem ele anda, o que ele come, como ele fala com Deus, como ele ensina seus discípulos, como são os seus discípulos, como é sua conduta de vida. Vamos averiguar. Então isso está certo. E aí eles olham algo extremamente perturbador. Eles pensam, alguém da parte de Deus jamais se sentaria com esse tipo de gente. Alguém da parte de Deus jamais compartilharia a mesa e logo a vida com esse tipo de pessoas de caráter absolutamente não apenas questionável, mas maculado. Pecadores notórios. Mas meus irmãos, o escândalo da graça é que na mesa de Jesus, todos foram convidados. Eu vou repetir. Na mesa de Jesus, todos foram convidados. Mas pastor, deixa eu repetir. Na mesa de Jesus, todos foram convidados. Mas e depois? E o que depois é outra coisa. Transformação é outra conversa. Santificação é outra conversa. Testemunho é outra conversa. O que nós estamos falando aqui é de algo mais simples, mais primário, mais basilar. A quem Jesus quer salvar? A resposta é todos aqueles que vierem até Ele. Então, nessa mesa pode parecer estranho Jesus se sentindo confortável, rodeado por pecadores. Pode parecer estranho que Jesus, totalmente santo, Jesus, o homem-Deus, se sinta confortável com algumas pessoas que talvez, alguns de nós não se sentisse. Talvez uma outra pergunta desconfortável será que nós estamos dispostos a receber todo tipo de pessoas da mesma maneira como Jesus está disposto? Ou será que nós estabelecemos castas, reputações, histórias pregressas, sobrenomes? Será que nós validamos pessoas de maneiras distintas, de modo que agora nós olhamos para alguém que nós nos importamos e amamos, e eu disse isso há algumas semanas, tem gente que é tão boa, gente de coração bom, gente de reputação boa, gente de conduta moral ilibada, gente que faz o bem aos outros, e a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem tudo, só falta Jesus. Não, se só falta Jesus, ela não tem nada. Espiritualmente falando, ela não tem nada, ela precisa de tudo, ela vive um vazio, por mais aparentemente boa que ela possa parecer. E o contrário é verdadeiro. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos, não, aquela lá, não tem jeito. Aquela lá, nem com reza braba. Tem gente que talvez, se nós formos honestos, relaxa, ninguém está ouvindo. Se formos honestos, tem gente que a gente não quer nem perto da nossa igreja. Quanto mais da nossa casa. Quanto mais da nossa vida. Tem gente que a gente olha e fala, é melhor ficar do lado de lá. É melhor ficar longe. É melhor viver a sua própria vida. Mas na mesa de Jesus, não apenas cabem pecadores e publicanos, mas nessa mesa, Jesus se sente confortável rodeado de pecadores. E quer outra estranheza? O que realmente é estranho é pecadores se sentindo confortáveis na presença de Jesus. Eles não se sentem confortáveis na presença dos fariseus, dos mestres da lei, dos saduceus, dos religiosos da sua época, diante do sinédrio. Não, eles se sentem de alguma maneira, quase que incompreensível, confortáveis na presença de Jesus. Por quê? E esse é o grande diferencial que a gente precisa entender. Porque a santidade de Jesus não repele.
A santidade de Jesus também não é condescendente. A santidade de Jesus não passa a mão na cabeça. A santidade de Jesus não exclui. O caminho de Jesus é o caminho do meio. Nem legalismo, nem libertinagem. É como Jesus diante daquela mulher adúltera, que estando prestes a ser apedrejada, adequadamente pela lei, pelos seus acusadores, Jesus olha para aquela mulher e diz o quê? Duas coisas. A primeira delas: mulher, onde estão os seus acusadores? Não sobrou nenhum. Eu também não te condeno. Essa é a primeira coisa que ele diz. Mas qual é a segunda coisa? Vá e não peques mais. Percebe como o evangelho de Jesus é graça e verdade? Mas às vezes nós queremos ver a transformação aparente antes da transformação da conversão acontecer. Nós até queremos que o publicano e o pecador e a prostituta se convertam, desde que no dia seguinte eles apareçam de terno e gravata, sabendo como se comportar dentro da igreja. Nós até queremos que Deus faça algumas coisas na vida de pessoas que nós olhamos e pensamos: meu Deus, se aquele ali vir para os caminhos do Senhor, de fato terá sido um milagre, quando na verdade nós esquecemos que toda conversão é um milagre, a começar por nós. Jesus se sente confortável, mas essas pessoas também se sentem confortáveis na mesa da refeição de Jesus. A comunhão é celebrada. Logo após ter um encontro com Jesus, repito, Levi leva Jesus para sua casa e convida os seus amigos. Os únicos desconfortáveis são aqueles homens que se sentiam superiores a eles. E aí, olha que interessante, versículo 17, ouvindo o questionamento deles, Jesus lhes disse aos fariseus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Deixa eu te dizer uma coisa. Diante dessa realidade, que Jesus veio para os doentes e que Jesus veio para os pecadores, só há duas reações possíveis, não há uma terceira. Só há duas reações possíveis na vida, não apenas no texto, mas para nós. Primeira reação é ver Jesus lidando com algum tipo de gente, ou ver, para traduzir para a nossa realidade, algum tipo de gente questionável, frequentando os ambientes de Jesus, e ser tomado por uma repulsa e dizer: ele ou ela não merece. Ser tomado por um senso de superioridade e dizer: ele ou ela não deveria estar aqui. Essa é a primeira reação possível. A segunda reação possível é ser tomado por profundo constrangimento, com o joelho no chão e lágrimas nos olhos, e dizer: eu não mereço. Ou nós seremos como os fariseus, que dirão: esse tipo de gente não merece ser alcançado por Jesus. Ou nós seremos como os discípulos, que dirão: eu não merecia ser alcançado por Jesus. Porque perceba, a despeito das nossas histórias, todos nós, espiritualmente falando, nós éramos como Levi. Nós estávamos distantes de Deus. Nós estávamos completamente separados, vivendo nossas próprias vidas, construindo nossos próprios impérios, pensando apenas em nós mesmos, traindo e enganando aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que isso não parecesse, por dentro nós só pensávamos em nós. E Jesus vem, e Ele transforma a nossa história. De modo que agora, não apenas a nossa vida é afetada, mas aqueles que estão no nosso entorno também são impactados positivamente. Versículo 18, os fariseus mudam a tática, porque se num primeiro momento eles estão falando de Jesus para os discípulos, agora eles vão falar dos discípulos para Jesus. Olha comigo, versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus, aqui eles estão falando de João Batista, estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e o dos fariseus jejuam, mas os teus não? Percebe a tática? Primeiro, eles estão chegando para os discípulos e falando: por que o mestre de vocês anda com esse tipo de gente? Depois eles estão chegando para o mestre e perguntando: por que os teus discípulos não são como os discípulos das outras pessoas? Adequadamente. João Batista, entre outros. Ou como os nossos discípulos.
E a resposta de Jesus novamente é brilhante. Ele diz: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão. O que Jesus está dizendo de uma forma que eles entendem plenamente é: jejum, naquela época, naquele contexto, era sinal de lamento. Então ele está dizendo: não há razão para lamentar. Não há razão para viver uma espiritualidade triste, enfadonha e penosa. Por quê? Porque há um grande casamento acontecendo. O noivo, na nossa cultura é a noiva, tá? Mas naquela cultura o noivo era o mais importante. E os amigos do noivo celebravam nas ruas. Essa é a imagem que Jesus usa algumas vezes, inclusive na parábola das 10 virgens. Ó, o noivo está chegando. O noivo está vindo, é uma imagem também do retorno de Cristo. Nós aguardamos o noivo que haverá de vir, haverá de voltar e haverá de consumar o seu compromisso com a igreja, sua noiva, nas bodas do Cordeiro, uma grande festa de casamento. Jesus está dizendo: eu estou aqui. O Levi converteu. Os amigos dele estão ouvindo as boas novas. Essas pessoas que aparentemente a sociedade rejeita, eles estão aqui desejosos em ouvir as boas notícias do reino de Deus, mas vocês não entendem, Jesus diz aos religiosos. Porque ao invés de lamentarem, se vocês entendessem, vocês estariam celebrando. Isso me lembra o Evangelho de Lucas, em uma das histórias mais conhecidas dos evangelhos, que é a parábola do filho pródigo. Imagino que você já tenha ouvido essa parábola, alguns de vocês ou todos vocês. Basicamente, a história de um filho que pede a herança do pai em vida, o abandona, vai para terras distantes, vive de modo absolutamente irresponsável, mas ele volta. E antes dele voltar, ele pensa: talvez o meu pai me aceite como escravo, já que como filho eu fiz tudo o que eu fiz. Talvez ele me receba em uma posição de subalterno. Quem sabe ele não vá me julgar tão severamente. E esse filho prepara um discurso e ele volta. E o discurso é o seguinte: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus escravos. Eu amo essa história, porque a cena é muito emblemática. Se você lê imaginando, ela é muito emblemática. A cena de um idoso do Oriente Médio, que dia após dia ia para sua sacada e olhava para a estrada. Ele acordava, ele olhava para a estrada, ele não via nada. Mais um dia se findou. Ele ia dormir, ele acordava, ele olhava para a estrada, não aconteceu nada. Ele vai dormir, mais um dia se findou. Até que um dia, esse senhor idoso, com uma ferida no coração, avista alguém chegando. Parece meu filho, mas não pode ser, já tem tanto tempo. Parece meu filho, mas está longe demais. Parece meu filho, mas ele está todo sujo, ele está tão magro, ele está tão descuidado. E esse filho se aproxima. E esse homem idoso levanta a sua túnica e corre em direção ao filho. E o filho prepara o discurso: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos seus escravos. O pai ignora profundamente esse discurso besta. Ele olha para trás e fala: gente, faz festa, mata o novilho gordo, pega um anel e dá de volta para o menino. Filho meu não anda descalço, porque quem anda descalço é escravo. Dá uma sandália, essa roupa está horrível, filho meu não anda assim, põe roupa nova. Sabe quem é esse pai? É Deus. Sabe quem é o filho? Todos nós. Mas eu me pergunto, se pessoas que estão distantes de Deus, ao se achegarem até nós, encontrarão o mesmo lar, o mesmo acolhimento, o mesmo abraço e o mesmo amor que aquele filho encontrou no seu pai. Ou, quem sabe, é o que eu tenho visto em muitos lugares, pessoas sendo rejeitadas porque há um outro irmão na história, um irmão mais velho,
que olha para o pai e diz: não é possível que o senhor vai aceitar esse menino de volta depois de tudo que ele fez? Não é possível que você vai matar um novilho gordo para ele, sendo que eu estou aqui te obedecendo em tudo e você nunca me deu um novilho? O pai olha: filho, como assim? Nunca te matei um novilho? Tudo que eu tenho é teu. Agora, este meu filho, para mim estava morto e agora está vivo. Façamos festa. E a conclusão da parábola é a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Meus irmãos, pelos últimos 16 anos da minha vida, eu tenho tentado colaborar com Jesus, cooperar com Jesus, na edificação da igreja que é dele, mas crendo que nós podemos ser uma casa, um refúgio, um lar para pessoas que estão distantes de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente perdeu isso? Não, mas porque é tão fácil esquecer. É tão fácil esquecer que o evangelho que serve para o pior dos pecadores aparente, é o mesmo evangelho que serve para nós todos os dias. É o mesmo evangelho que nos perdoa, é o mesmo evangelho que nos alcança. Então Jesus está dizendo: eu sou o noivo. É tempo de festa, é tempo de celebração. É por isso que eu amo cultos com batismos e novos membros. Como há 2 semanas nós tivemos. Novidade de vida, Jesus continua salvando, Jesus continua resgatando. Mas que sejamos sempre uma igreja que olha para esses cobradores de impostos dos nossos dias. Uma igreja que olha para aqueles que estão distantes de Deus. Quem sabe você está aqui nos visitando e quem sabe você está pensando: eu já fui ferido pela religião, já fui ferido por outras igrejas. Quem sabe você está aqui e você está tentando tatear e começar a caminhar com Jesus, mas você se pergunta: será que eu sou digno? Ou quem sabe você está aqui há 10 anos e você talvez ainda se pergunte: será que eu sou digno? Deixa eu te dizer já de largada: não. Mas Jesus não nos chamou pela sua dignidade, Jesus nos chamou pela dignidade dele. Você não é considerado justo porque você é justo por si mesmo, porque eu também não sou. Você é considerado justo, a palavra de Deus diz, porque a justiça dele foi lançada sobre você. Então percebe, nós não podemos perder de vista que Cristo nos chama, Cristo nos transforma, Cristo muda a nossa rota. Nós passamos a segui-lo para que então, não apenas para nós, mas através de nós, os nossos amigos que estão lá fora, as outras pessoas que ainda estão tateando, as outras pessoas que ainda não sabem onde buscar, que elas possam conhecer a Jesus Cristo através das nossas vidas. Por quê? Quando nós olhamos para alguém e nós pensamos: essa pessoa não tem jeito. Quando isso se torna próximo, muda tudo. Imagine que é o seu pai, sua mãe, um filho seu, um colega de trabalho, um amigo querido que você ama e que está distante de Deus. O que você daria para que essa pessoa pudesse ser verdadeiramente abraçada e acolhida por pessoas, indivíduos e uma comunidade que diz: aqui você tem casa, aqui você tem lugar. Mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Aqui tudo se faz novo. Em Jesus, as coisas velhas se passaram, somos novas criaturas. E isso não é apenas para quem está conhecendo Jesus, isso é para todos nós. Quem sabe você caminha com Cristo há algum tempo, há muito tempo, há vários anos, e quem sabe existem coisas na sua vida que ainda trazem peso, que ainda trazem condenação, que ainda trazem fardo. Por que não? No dia chamado hoje, diante da mesa de Jesus, você chegar diante dele e falar: Jesus, eu cansei de tentar por mim mesmo. Eu cansei de tentar dar conta, de ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um amigo melhor. Eu tento, mas eu não consigo. Então, Jesus, se possível, na tua mesa,
me transforma de um jeito que eu não dou conta de fazer sozinho. Se possível, Jesus, assim como o Senhor tem feito através da história, assim como o Senhor fez com Levi, assim como o Senhor fez com tantos outros, continua fazendo na minha vida. Talvez você está caminhando com Jesus há anos, e há coisas que hoje precisam ser abandonadas, há coisas que hoje precisam ser rejeitadas na sua vida, e a boa notícia é que a mesa de Jesus continua posta. Por quê? Porque como Ele mesmo diz, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. O que Jesus está dizendo? Eu não vim para te melhorar um pouco. Eu vim para te transformar por completo. A minha oração é que eu possa viver isso em Jesus. Mas pastor, você... Eu principalmente. Eu tenho caminhado com Jesus por toda a minha vida que me dou por conhecido. Minha mãe se converteu, eu tinha 2 anos. Então, estou aí, desde sempre. Houve um momento na minha vida em que a fé daqueles que me criaram se tornou também a minha fé. Mas ainda hoje, todos os dias eu preciso de um sopro novo da graça sobre mim. Todos os dias eu preciso de um encher do Espírito Santo sobre mim. Todos os dias eu preciso lembrar que, a despeito das minhas limitações e falhas, tal como Jesus Cristo ouviu no momento do batismo, eu preciso ouvir a voz do Pai, olhando para mim e dizendo de novo: Diego, você é meu filho amado, em quem eu me agrado. Talvez você precise ser lembrado disso hoje. Não é por aquilo que você faz, não é pelo que você produz, não é pela sua performance, não é pelas coisas que você carrega do passado, não é pelas dores ou traumas que ficaram. É porque diante do corpo de Cristo e diante do sangue de Cristo, tudo se faz novo. Pastor, mas e depois? Venha como está e permaneça como está? Claro que não. Aí depois é um processo de vida. Venha como está. Ouça o chamado de Jesus que diz: me segue e siga. E na caminhada, Ele vai fazer todo o resto. Na caminhada, Ele vai te transformar em alguém cada vez mais parecido com Ele. De modo que depois de um tempo você vai ficar irreconhecível para si mesmo. E dizer: eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher. E aí o que você faz? Porque Jesus está na sua casa, você chama mais gente para conhecer Jesus. A minha oração, por mim e por você, é que assim como Jesus não veio para reformar nossos tradicionalismos, mas veio para trazer uma nova forma de se relacionar com Deus, que Ele faça isso na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida. Para que assim como Levi, a gente possa olhar e falar: o que ele viu em mim? Eu só estava vivendo minha vida, o que é que ele viu em mim? Humanamente falando, a resposta é nada. Mas espiritualmente falando, é tudo. Porque Ele se fez homem, se entregou por nós, morreu na cruz, porque Ele te ama. Para que ao entender isso, você não viva mais para si. Nem um dia. Que você viva para Ele, por Ele, através dEle, para a glória dEle e pelo bem da humanidade. Vamos orar. Você pode ficar de pé comigo? Deus, há tantas pessoas aqui com as mais variadas vidas, histórias, alegrias, tristezas, medos, traumas, vitórias, derrotas.
anseios, desejos, sonhos. Tem gente que está começando a caminhar contigo, tem gente que nem sabe se caminha de fato, tem gente que já está há tantos anos na jornada, mas o Evangelho se faz novo para todos nós. Nós não queremos remendo, nós não queremos vasilhas de couro velha que se estragam e que já estão prestes a romper. Nós queremos um derramar de um vinho novo. Nós queremos novas vestes todos os dias. Nós queremos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E nós queremos que nossa vida impacte também aqueles que o Senhor colocou diante de nós. Que nossa igreja seja uma igreja para os de fora, para os doentes, para os pecadores. Não por nós, mas obediência ou em obediência ao teu chamado. E para a honra e glória do teu nome, assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.